Salve, salve, rapaziada, aqui quem fala é o Vitinho do Pré-Live Bets. Estamos juntos para mais um dia fazendo nossas análises, né? Eu tô aqui com as análises pro dia 31 de outubro, beleza? Já posso passar para vocês que, e graças a Deus, né? Deus foi muito bom para nós aqui, deu green nas nossas bets, a gente só perdeu uma de todas as 6 que eu passei ontem na nossa análise, tá bom? A única que deu ruim foi Harry Kane, que ele não marcou no jogo do Mainz contra o Bayern de Munique, tá bom? Se eu não me engano, a gente pode até olhar aqui rapidinho pra gente confirmar. Vamos olhar aqui, ó, dia 30. O Bayern de Munique. Cadê? O Munique, quem fez gol? Musiala fez 3 gols e o Sané fez 1 gol, tá? Então o Harry Kane acabou não fazendo gol. O Salah não começou jogando no jogo de Brighton e Liverpool, então aqui não bateu. Então esses aqui perdemos uma unidade, tá bom? Mas já nas outras, com exceção dessa do jogo do Osasuna, que foi uma vitória e a outra foi anulada. Então, de 10, né, que é uma unidade, voltou só 12. Mas pelo menos não perdemos, né? Então tá aqui, ó. No jogo de Aberdeen contra Rangers, o mais de um gol bateu e o jogo do Osasuna foi anulado, né? Se eu não me engano, acho que por causa do Chiclana, não tenho certeza, mas deve ter sido anulado por causa das enchentes que estão rolando lá na Espanha. Então de 10 voltou 12, porque foi a vitória do 1,25 aqui, então a gente conseguiu já um green. Lembrando, hein, rapaziada, a gente analisou esse jogo de Aberdeen contra Rangers. Lembra que eu falei que esse jogo ia ser difícil pro Rangers, o Aberdeen tá surpreendendo e surpreendeu. Fez o gol, perdeu um pênalti, tomou um empate e depois foi lá, pressionou e fez um gol em casa, ganhando 2-1. E tá lá, ó, mais uma vez grudado com o Celtic na liderança 28-28. Abriu 9 pontos pro time do Rangers, que tá em terceiro colocado. Então a briga aqui esse ano vai ser entre Celtic e Aberdeen. Vai ser bem difícil o Rangers encostar até o final da temporada. Mas aqui, para nossa sorte, né? Então bateu a primeira. No Sevilha e Girona, a gente colocou vitória simples do Sevilha, vitória simples do Girona nos jogos que eles fizeram aí pela Copa do Rei, com boas odds, tá? Para ser um time grande enfrentando o time amador, foi boa, de 1,20, 1,36, bateu tudo bonitinho. O jogo do Sevilha foi 3-0, o jogo do Girona foi 4-0. Aqui a gente ganhou também, uma unidade de 10 voltou R$16. Uma das nossas principais apostas, tá? Vitória do Arsenal para cima do Preston, pagando 1,28. Mais de um gol no jogo de Tottenham e Manchester City. Até o momento que eu estava acompanhando o jogo, estava 2-1 pro Tottenham, não sei quando terminou. E no Brighton e Liverpool, mais de um gol e meio também. Vamos dar uma olhada aqui agora. Cliquei errado. Vamos dar uma olhada aqui agora. Brighton e Liverpool. Cadê? 3-2 pro Liverpool. E cadê o Tottenham? Terminou 2-1 pro Tottenham mesmo, tá? Tem ainda aqui mais coisa boa que a gente pode analisar. Nessa daqui de 2,5 unidades, voltou R$42, bom também pra gente. No jogo de Bayern de Munique e Benfica, tá? Que foi inclusive uma das apostas que eu passei nos shorts e passei lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, já aproveita para seguir lá, @VitinhoBet. E tá saindo Rio sempre que eu posso e eu acho alguma oportunidade interessante, tipo essa e essa outra aqui do Inter de Milão e Atalanta, eu acabo postando um vídeo de um shorts lá, mas sem muita análise, sem muito contexto, tá? Então é bom você assistir o vídeo, porque no vídeo a gente vai um pouco pelos números e pelo histórico dos times para tentar achar uma bet interessante para nós, tá? Já aproveita, se inscreve aqui no canal do YouTube também, deixa o likezão que você fortalece demais, tá bom? Aqui na nossa duplinha, vitória do Bayern de Munique, vitória do Benfica, bateu também. O jogo do Bayern de Munique bateu rápido, o do Benfica, eu vou ser honesto pra vocês, tá? O do Benfica deu um pouco de medo porque acabou o primeiro tempo 0-0 eu acho que foi 60 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, né? Ainda tava 0-0, aí o Benfica começou a fazer as mudanças lá, colocando os jogadores principais, aí já foi 1-0, 2-0 e logo depois, na sequência, já 1-0, 2-0 e depois veio o 3-0. Mas beleza, 2,5 unidades, voltou R$39. E a gente tem a mais uma, que foi Inter de Milão contra Empoli. O Inter fora de casa, o melhor time da Série A, na minha opinião, tá? O Napoli, ele é muito bom, mas o Inter joga muita bola mesmo, cara, não tem o que falar. Pegou o Empoli, meteu 3-1, deixa eu ver se eu tô certo. 3-0. E eu acho que teve gol do Lautaro, né? Vamos dar uma olhada? Lautaro Martinez e Fratesi. Lautaro aí, ó, candidato à bola de ouro, né? Que
teve todo esse rolê aí. Atalanta contra Monza, pagando odd 1,30 na nossa duplinha aqui. Então, a gente conseguiu cravar o 2-0, pagou antecipado também, tá maravilhoso. A única que não bateu foi essa do Harry Kane. Então, já no nosso controle aqui, lembrando, esse controle eu vou passar para vocês quando eu terminar o mês e ver o que eu posso incluir, adicionar, remover de informação e tentar deixar ele mais dinâmico possível, tá? Mas basicamente a gente fez 6 apostas, né? Apostamos nessas 6 apostas 10 unidades e meia. De 114 unidades a gente foi para 120 unidades. Então a gente conseguiu mais 5 unidades, 35 de lucro. Já estamos com 20 unidades positivas nesses dias, tá? Em 1, 2, 3, 4, 5 dias operando, beleza? Então aqui a gente já pegou nossa banquinha de R$1.000 e tá em 1.200, beleza? Lembrando que nesse mês ainda vou fazer um aporte na minha banca, um aporte um pouco pequeno, mas ainda assim que vai dar uma diferença pra gente começar a fazer as nossas apostas. Ao invés de uma unidade valer 10, vai valer 15, isso daí já melhora bastante, né? E aí a gente pode começar gradativamente melhorando a nossa banca, tá bom? E, claro, tudo tem que ir mantendo nos resultados que a gente tá conseguindo. Então vamos agora pro dia 31, pra nossa quinta-feira. Tem alguns jogos aí. Primeiro, já deixa eu fazer o prize antes que eu esqueça, que eu sempre tô fazendo o prizezinho pra gente tentar pegar algumas coisas grátis, tá? Se você não faz o prize, é interessante fazer, porque de grátis, tá, rapaziada? De grátis você pode ir descobrindo algumas coisas aqui. É tipo um campo minado. E dependendo do que você pega, no final você tem uma semana para fazer, tá? Todos os dias, ó, tá vendo? Segunda, terça e quarta. Ele termina no domingo e dependendo do que você tira, você tem giros grátis, que sempre é bom pra você pegar ali um troquinho, alguma coisa. Outro dia eu peguei R$20 só em giro grátis, então valeu a pena. Bom, vamos lá. Falando das apostas aqui. Não vou apostar no jogo da Sul-Americana. Vocês sabem que eu não aposto nos jogos aqui da América. O meu foco sempre vai ser a Europa e talvez agora um pouco aí do Arabão, né? Que tem o Al Hilal e o Al Nassr. Mas aqui nesse jogo de Racing Clube e Corinthians, por mais que eu seja Corinthians, por mais que doa falar isso, eu acho que seria um Racing, um empate, tá bom? Mas ainda assim é um jogo para gol. O Corinthians vai buscar o resultado, né? O empate não é interessante. Eu acho que o Corinthians vai buscar o resultado. O Racing, eu acredito que também vai buscar o resultado. Então eu acho que pelo menos um over 1,5 nesse jogo deve bater, tá? Mas eu acho que o Racing, um empate deve ser o mais assertivo nesse caso. A gente vai focar hoje simplesmente na Série A e na Taça de Portugal. Tem poucos jogos e tem pouca aposta boa pra gente fazer. É um dia não muito bom de bet. Tem que prestar bastante atenção nesse aqui. A gente vai começar com a minha duplinha que eu acho que é a principal e que eu acho que é a que pode dar melhor pra gente, tá bom? Eu vou colocar nesse jogo de Genoa e Fiorentina pra gente dar uma olhada. A equipe você já pode ver, ó, a equipe da Fiorentina vem de 5 vitórias seguidas, enquanto a do Genoa vem com 3 derrotas e 2 empates. Olhando no histórico deles... aqui. Genoa e Fiorentina... a gente vai ter uma Fiorentina que está praticamente com o time completo. Ela tá com o David De Gea no gol. E pra quem não tá assistindo os highlights aí ou os lances, o De Gea tá pegando pra caralho. Tá pegando um pênalti, falta. Parou a falta do Dybala, que foi uma falta muito bonita. Parou essa falta também. Tá jogando um bolão. E a gente tem aí Moise Kean que tá fazendo gol, né? Tem um time da Fiorentina que tá vindo bem. Inclusive, vem de uma surra. Cadê? 6-0 pra cima de qual time? Foi o Empoli? Deixa eu ver. 6-0 pra cima do Lecce e meteu 5-1 na Roma, rapaziada. Meteu 5-1 na Roma, jogando em casa. Mas, cadê aqui, ó? Fiorentina-Roma. Jogando em casa com um a mais, só que se você olhar esse um a mais, ele foi expulso quando já estava 4-1 pra Fiorentina, tá? 3-1 no primeiro tempo, mais um gol no segundo tempo, aí foi expulso e depois teve um gol contra aí do Hummels, tá bom? Então, assim, perigoso isso aqui, tá, velho? Perigoso isso aqui. Esse time da Fiorentina tá... Tudo bem que a Roma não tá lá, essas coisas, né? Mas a Fiorentina tá vindo muito bem. A Genoa é simplesmente o lanterna da competição, tá bom? A Fiorentina, em 9 gols, meteu 20 gols... Em 9 gols, desculpa. Em 9 jogos, meteu 20 gols, sofreu apenas 9. Na sequência do campeonato, vem de 4 vitórias e apenas um empate. O empate foi contra o Empoli, em 0-0, jogando fora de casa. E vai pegar aqui o lanterna do campeonato, que tá vindo muito mal, perdeu pra todo mundo, só teve um empate que foi contra o Bolonha. Tá aqui embaixo pra vocês verem. Um empate que foi contra o Bolonha em 2-2, jogando em casa. O Bolonha que na temporada anterior tava vindo bem, nessa já tá vindo
mais ou menos, né? Então eu acredito assim que apostar em gol a favor da Fiorentina é uma opção interessante. Apostar a vitória simples da Fiorentina pode ser uma boa opção, tá? Não é uma opção ruim, é uma odd inclusive muito boa. Ó. Você colocar aqui Moise Kean marcar gol a qualquer momento é uma opção boa. Moise Kean chutar no gol é uma opção boa. Cadê? Moise Kean chutar no gol é uma opção boa também. 1,25. Dá para fazer uma múltipla com isso. Deixa eu ver se aqui tem... Normalmente tem alguns campeonatos que tem defesa de goleiro, mas eu acho que aqui na Série A não tem. Mas eu acho que aqui a vitória simples da Fiorentina para apostar uma unidade seria interessante. Inclusive, vou colocar uma unidade na vitória simples da Fiorentina. Pode voltar aí 1,75. Mas a gente vai pro... Deixa eu ver gols. Mercado de gols. Over um gol no jogo tá pagando 1,33. Pra Fiorentina marcar um gol tá pagando 1,20. Pra marcar mais do que um gol tá pagando 1,90. Lembrando que... Tô clicando no Discord toda vez, não sei porquê, né? Mas nesses últimos jogos, ó, em casa meteu 5-1 pra cima da Roma, pela Conference League 4-2 pra cima do Gallen, fora de casa contra o Lecce, tudo bem que tinha um jogador a mais, né? Mas não sei desde quanto tempo, né, de jogo, vamos ver. Já tava 3-0, ó, quando foi 2-0, quando foi expulso. Então, marcar gol fora de casa tá sendo bom. Contra o Milan ganhou de 2-1. Na Conference League meteu 2-0 também. Só foi 0-0 contra o time do Empoli. Mais de um gol pro time da Fiorentina tá se repetindo em todos os jogos. Inclusive em alguns jogos fator goleada, tá? É importante da gente analisar isso. Então, o over um gol pro time da Fiorentina é uma boa opção também. Inclusive, irei apostar uma unidade nesse over um gol para o time da Fiorentina, tá bom? Mas a minha aposta principal seria empate ou Fiorentina, porque a gente pega uma odd de 1,20, tá bom? Uma odd de 1,20 aqui. A gente somaria com uma vitória simples do Porto contra o Moreirense, beleza? O Porto joga em casa contra o Moreirense, dá uma odd de 1,54. Aqui a gente vai jogar 3 unidades, beleza? 3 unidades aqui, interessante para voltar um valor legal, 1,54 volta a 46, e eu vou mostrar o porquê que eu tô apostando no time do Porto. A gente tá falando... Cadê? Aqui, ó. Pela Liga, pela Copa, desculpa, né? Então é pela Taça de Portugal, beleza? Que vai ter o jogo agora, Taça da Liga. O Porto vai pegar um time que na Liga Portuguesa... Ele está em 7º lugar, 14 pontos. O time do Porto está em segundo, 3 pontos apenas atrás do Sporting, que está jogando muito, tá bom? Inclusive, a única derrota do Porto foi pro Sporting, né? Vamos confirmar isso aqui. Deixa eu tirar. Ó. A única derrota do Porto na Liga foi pro Sporting. Perdeu pro Bodo Glimt pela Europa League, jogando fora de casa. Mas ainda assim com gols, tá? E, cara, a gente pode até pensar em mudar um pouco aqui essa bet. Pera aí. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso encerrar essa aposta que tá com R$30. Eu vou encerrar ela aqui agora mesmo. A gente vai fazer diferente nessa daqui. A gente vai colocar a vitória do Porto e over um gol no jogo, com empate ou Fiorentina, tá? Poderia colocar empate ou Fiorentina e over um gol no jogo também, mas como eu vou jogar 3 unidades, eu acho que eu vou um pouco mais safe aqui. Eu acho que nesse jogo do Porto, a gente vai colocar em vitória do Porto com mais de um gol no jogo. Ó, vitória do Porto, mais de um gol no jogo, pagando 1,50, a gente vai para 1,84 de odd. Agora sim eu coloco minhas 3 unidades pra gente voltar com R$55, beleza? Então vamos lá, de novo, olhar o histórico aqui, que é o que eu tava falando. O time do Porto, ele vem... vou ter que abrir aqui a Liga Portuguesa pra gente conseguir ver os números melhor. O time do Porto, ele tá em segundo colocado, vem com 23 gols marcados, apenas 4 gols sofridos em 9 jogos, tá bom? Então ele tá vindo super bem mesmo. É um time que tá marcando muito gol. Se você for olhar agora aqui no histórico, que é o que a gente tava falando, o Porto vem, ó, 5-0 para cima do AVS, 2-0 para cima do Hoffenheim pela Europa League, 3-0 para cima do Sintrense. A gente marcou essa daí também, uma das vitórias lá que a gente utilizou. A do AVS a gente também usou essa vitória em um dos tickets. Ganhou de 2-1 do Braga, que é um jogo difícil. 3-3 contra o Manchester United pela Europa League, um jogaço inclusive foi, tá bom? 4-0 para cima do Arouca. Ou seja, o over 1,5 tá saindo.
tá saindo em todos. E vai pegar um time que de vez em quando tá jogando bem, né? Ó, ganhou do Boa Vista de 2-0, mas aí pega um Estrela Amadora, perde, pega um Famalicão, empata, pega um Casa Pia, perde, pega um Benfica, conseguiu empatar em casa contra o Benfica, né? Mas aí o fator casa pode ter feito um efeito, né? Perdeu pro Braga, aí ganhou do Arouca e ganhou do Farense. Mas é um time que, além de tudo, em seu histórico, tá? Em seu histórico, principalmente jogando aqui no estádio do Porto, no passado recente aqui, ó, não ganhou nenhuma e todas foi goleada. O único ponto que a gente precisa lembrar é que estamos falando da Taça da Liga, tá bom? Essa Taça da Liga depende do que está acontecendo aí. O Porto pode vir com eu ia falar uma line, uma escalação diferente. E aí talvez a vitória acabe acontecendo lá para o segundo tempo, mas assim, eu acredito realmente que o time do Porto ganha essa partida, tá bom? E ainda é uma odd interessante pra gente. Fechou? Essa é a aposta principal que eu iria fazer hoje. Não vou apostar no jogo do Braga contra o Vitória Guimarães, por mais que eu acredite que aqui talvez um empate ou Braga classifica seria alguma coisa legal para se fazer. Precisaria ver o histórico do time do Braga, né? Se a gente for aqui para League Cup, a gente vai ter aqui, ó, Braga contra esse time do Vitória. Eu não sei, são dois times aí, ó, mais parelhos. Então, eu falaria Braga talvez só por nome, mas é um time que eu não acompanho. Então eu prefiro a gente evitar ficar falando esse tipo de coisa, né? Para não incentivar ninguém a nada. Vamos lá. A outra aposta que eu iria fazer seria no jogo de Como e Lazio e Roma contra Torino. O time do Roma não tá jogando bem, tá? Ele não tá jogando bem mesmo. Inclusive, se a gente for olhar aqui na própria classificação, o Torino tá melhor classificado que a equipe do Roma no momento. Tá 3 posições acima. Vem aí no seu último jogo com uma vitória de 1-0 para cima do Como, jogando em casa. A Roma veio de uma surra fora de casa para a Fiorentina e veio tomando 1-0 da Inter jogando na sua casa. Esse aqui foi um jogo bom, fez um jogo decente. Empatou contra o Monza, o time do Monza tá lá na parte de baixo da tabela, jogando na casa do Monza. Veio de uma vitória em seu estádio de 2-1 para cima do Venezia, que tá lá embaixo da tabela, e vem de uma vitória de 3-0 para Udinese. Esse aqui é um jogo bom, um time de metade de tabela, mas que tá ali melhor colocado do que eles. É um time que não marca muito e também tá tomando muito gol. Por isso que, mas ainda assim, jogando em casa, ele é o favorito, tá? Não dá para tirar o favoritismo do Roma, ele tem um bom time, tá? Vem com, provavelmente aí, ó, com o Dobic, Pellegrini de bala na parte do ataque, ainda tem Manu Koné no meio campo, vai ter Angelinho, então é um time que pode dar perigo, tá? Não vai estar com o El Shaarawy, que poderia jogar aqui pela esquerda, mas ainda assim é um time que pode ser perigoso, tá? O Dobic não tá tão artilheiro igual ele foi lá no Girona, mas eu ainda acho que esse jogo seria Roma ou empate. Eu não vou colocar muita unidade nesse jogo, porque a gente vai combar ele com o jogo do Como e Lazio, beleza? Então aqui a gente vai colocar Roma ou empate, não vou fazer mais do que isso, porque realmente é perigoso esse jogo, tá? A Roma não tá jogando tão bem, mas ainda assim, por estar em casa, é favorito. A gente vai jogar com Como e Lazio. As odds aqui, ó, estão bem interessantes. Para vitória simples, 2,90 para o Como, que jogando em casa dá trabalho. Inclusive a Atalanta sabe disso. E a Lazio com uma odd de 2,50 para vitória, beleza? Uma aposta de vitória simples da Lazio também vale a pena, porque a odd tá bem alta e ele é um time que, como a gente vai ver aqui agora mesmo... Cadê? Como e Lazio, ó. Como e Lazio vão se enfrentar amanhã. O time da Lazio vem aí bem completinho, vem com o Guendouzi, vem com o Zaccagni, vem com o Castellanos, vem com o Pedro, né? Muita gente nem lembra, mas é o Pedro lá, aquele Pedro do Barça, né? Então aquele Pedro tá aqui jogando. No Como você tem aí Nicopás Cotrone. Eu acho que o Sérgio Roberto tá não confirmado, não sei se ele vai jogar ou não. Mas aí você tem Nicopás, que é do Madrid, né? Tem o Cotrone, que jogou muito bem nas outras temporadas e é o artilheiro do time, né?
Mas esse menino tem que ficar ligeiro, tá? O Nico Paz, ele é muito bom, mano. E principalmente em chutes de longa distância. Às vezes, um chute do Nico Paz tapa com uma odd interessante para colocar uma unidade ali, tá? Mas nesse jogo específico eu não vou arriscar. Talvez, depende das odds, tá bom? Mas aqui a gente vem com o time da Lazio, que nos seus últimos jogos vem de uma vitória. Vamos olhar por aqui que fica mais fácil, ó. Lazio jogando fora de casa. Esse é o único empecilho, tá? Lazio vai estar fora de casa. Mas ela já ganhou de 3-0 da Genoa, ganhou de 2-0 do Twente, perdeu pra Juve. Juve, um excelente time também, não é nenhum demérito, e ainda tinha um jogador a menos. Vamos ver desde quando que foi esse um a menos aí. Desde o início do jogo, praticamente. A metade do primeiro tempo com a menos e tomou um gol só no final e foi um gol contra ainda, beleza? Ganhou do Empoli, ganhou do Nice pela Europa League, ganhou do Torino de 3-2, jogando fora de casa, ganhou fora de casa do Dinamo Kiev, com muita expulsão no jogo aí, né? Dois vermelhos, pelo visto. Perdeu para a Fiorentina na casa da Fiorentina, ganhou da Verona e empatou com o Milan em casa, 2-2 na abertura da liga. Beleza? Vai pegar um time do Como, que começou muito mal, ganhou da Atalanta, ganhou do Verona, e aí voltou a perder. Perdeu pro Napoli, que não é demérito nenhum, empatou com o Parma e perdeu pro Torino. Acho que esse jogo ele tá muito mais favorável para a equipe da Lazio, tá? Para a equipe da Lazio seria esse daqui. Não dá para levar em consideração o histórico, porque a última vez que eles se enfrentaram foi em 2003 e em 2002, ambas com vitória da Lazio, mas o Como há muito tempo atrás, então não tem como a gente levar nada em consideração, tá? Eu acho que esse jogo tá muito favorável para a equipe da Lazio. Não vai ser um jogo fácil, imagino, mas ainda assim, a equipe da Lazio favorita, empate ou Lazio pagando 1,40, deixa a nossa duplinha com 1,63. Aqui, a gente tá com uma banca interessante ainda, Eu acho que eu vou colocar uma unidade e meia, vou colocar R$15, tá bom? Nesse que revolta a 1,60. Então acho que a gente tem uma boa oportunidade aqui. Olhando nos detalhes do jogo, a gente tem aqui na parte de chute a gol, pela equipe do Como, Nico Paz para chutar no gol, pagando 1,36. Ele é um menino que chuta muito de longe, né? E contra a Atalanta ele mostrou isso, né? Inclusive, acho que ele fez o gol, inclusive, não tenho certeza, ou foi assistência, mas ele é um menino que chuta muito de longe, pode ser interessante colocar chute a gol dele, da mesma maneira que pode ser interessante colocar chute a gol do Dobic, aqui pela Roma para cima do Torino, Chute a gol do Dobic, pagando 1,22. A gente vai colocar aqui, vamos colocar meia unidade, só pra gente testar e ver se dá certo. Aqui, criar aposta, chute a gol, Nico Paz, pagando 1,66. E a gente vai somar com, no jogo da Fiorentina, um chute a gol do Moise Kean, pagando 1,22, dá uma odd 10. A gente vai colocar meia unidade, tá? Só pra teste. No caso, vocês colocam se vocês acharem que é recomendado, né? Que vale a pena. Então aqui eu vou colocar meia unidadezinha, beleza? A gente tem 5 apostas para amanhã. Eu acredito que não tem mais nada que a gente possa apostar, beleza? Tem a Copa do Rei, mas diferente desses últimos 2 dias em que a gente apostou em Copa do Rei, como vocês podem ver aqui, inclusive nas resolvidas, né, de hoje, que a gente teve aí do Sevilha Girona, né, que tinha uma odd boa, olha, 1,20, 1,36 para vitória simples. Nessas apostas dos jogos de amanhã, não vale a pena, tá bom? A gente tem um Atlético de Madrid que vai pagar 1,02 e a vitória pro Atlético de Madrid coloquei errado. Coloquei errado de novo, que isso? E a vitória do Atlético de Madrid no primeiro tempo tá pagando 1,16. E a expectativa de goleada é no over 3 ou over 4 gols. Cara, sendo bem honesto, dependendo de com que time o Atlético de Madrid vai entrar em campo, e inclusive eles estão jogando mal pra caramba, né? A gente sabe disso. Vamos dar uma olhada aqui se eu tenho aberto. Vão jogar contra um time que provavelmente é amador, não tem nem histórico aqui no SofaScore desse outro time, mas o Atlético de Madrid já no seu próprio campeonato não tá jogando bem, não tá passando nenhuma credibilidade ultimamente, tá? E ainda talvez entrando com os reservas, a chance de vitória existe? Obviamente existe. Vitória no primeiro tempo? Não sei, depende do time que eles vão entrar. Então isso aqui seria para operar ao vivo. E o goleada depende também de como que o time do Atlético de Madrid iria começar o jogo. Para você ver aqui, expectativa, né? O mercado tá colocando aqui, de 1,61 para o Madrid fazer pelo menos 4 gols. E no ambos os times aqui, over 4 gols tá pagando 1,50. Dá para você fazer essa fezinha? Dá, mas a gente teve alguns placares aqui nesses últimos jogos que, se você for olhar, não foram tão elásticos, né? O próprio Sevilha
meteu 3-0 no Las Rosas, mas foi 2 gols no segundo tempo já quando começa a fazer as substituições, né? O jogo do Valência foi adiado, o Celta meteu 5-1, Girona 4-0, a gente teve Leganés ganhando só de 2-1. O Huesca ganhando de 2-0. Tudo bem que são times de um impacto um pouco menor, mas eu acredito que não vale a pena apostar nesse jogo do Atlético de Madrid, a não ser que você veja aí o início do jogo e parta pro ao vivo, tá? No ao vivo eu não teria como recomendar nada, nenhum tipo de recomendação, porque eu não faço aposta ao vivo, eu faço apenas pré-live, beleza? A gente tem amanhã, além do Atlético de Madrid, a gente tem Málaga contra Estepona. A vitória do Málaga tá pagando 1,72, só que o time do Málaga também tá horroroso, então não sei se vale a pena apostar nesse jogo. O Betis contra o Gévora, né, Clube Deportivo Gévora, tá pagando 1,005 para a vitória do Betis. A vitória no primeiro tempo tá pagando 1,062 e o jogo tá com expectativa de goleada. O over 4 gols tá pagando 1,25. Tá? Então são coisas que é só no ao vivo, beleza? E tinha também aqui, ó, a Universidade Las Palmas contra o Ontinena tá pagando 1,02. Além disso, no primeiro tempo 1,16 e a expectativa de gol aqui começa a pagar bem a partir dos 4 gols com 1,4. Tá bom? Então, assim, são jogos que infelizmente não dá pra gente fazer nada. Tem Espanhol amanhã também contra o San Tirso, mas a odd também tá nesse nível, tá? Deixa eu... Aqui, ó, logo o primeiro, 1,02 também. 1,02, 1,12 para vitória no primeiro tempo, e o total de gols já começa a pagar bem a partir do goleada, né? Over 4 gols no jogo. Cara, assim, eu prefiro ficar fora pelo menos desses jogos que tem disponível para amanhã. Em alguns outros jogos vale um pouco mais a pena você entrar com alguma coisa e fazer duplinha. Mas nesse de amanhã é só se você quiser apostar em goleada de todos os times preferidos aqui, que é o Espanhol, o Atlético de Madrid e talvez aí o Betis, tá? Os outros eu não apostaria não. Mas lembrando, Copa do Rei normalmente tem muita zebra, então tem que tomar cuidado, tá? Eu acho que a gente fica por aqui. Nossas 5 apostas para amanhã, então já temos aí uma tripla de chute a gol. Artem Dobek, Nico Paz e Moise Kean com uma meia unidade. Duplinha de 1 unidade e meia. Roma 1 empate ou Lazio. Duplinha de 3 unidades, empate ou Fiorentina, Porto, Vitória e mais de 1 gol no jogo. 1 unidade para mais de 1 gol pro time da Fiorentina no jogo contra o Genoa. E vitória simples da Fiorentina pagando 1,75. Aliás, a gente falou, né? Eu falei aqui no começo, acabei esquecendo, que fazer uma fezinha de vitória simples da Lazio não era uma má ideia, tá? A odd tá pagando 2,5, a gente pode muito bem colocar aí 1 unidade ou até meia unidade apenas. Mas, mano, eu vou confiar nesse time da Lazio, vou colocar uma unidade nessa vitória. A gente tá vindo de uma semana muito boa. Espero aí que a gente consiga, com essas 6 apostas amanhã, dar sequência nesses números, né? Como essas bets aqui são um pouco difíceis, não vou colocar aí que eu acho que amanhã a gente tenha, sei lá, umas 7 unidades, 8 unidades de lucro. Mas eu espero que a gente consiga lucro ainda com essas bets que a gente fez e que seja aí entre 3 e 5 unidades talvez de lucro nessas apostas aqui, tá bom? Lembrando, cupom jogando na Bet365, você tem acesso aí à melhor plataforma para você fazer as suas apostas. Lembre-se que isso aqui é somente para maiores de 18 anos, jogue com muita responsabilidade mesmo, apenas aquilo que você pode perder e faça suas análises, tá? Não é porque eu tô fazendo essas bets aqui que você tem que fazer isso aqui apenas se você sentir confiança no que eu tô te falando e se para você fizer sentido, tá bom? Fizer sentido toda essa análise que a gente tá fazendo. Beleza? Então tamo junto, rapaziada. Já deixa o likezão, se inscreve no canal. Muito obrigado mesmo. Já me segue lá no Instagram, @VitinhoBet. Fechou? E tamo junto. É nóis. Beijo. Falou.